Passei uns dias sem poder gravar porque meu computador deu uma pane aqui, tive que levar para o conserto e já está bem, graças a Deus. Olha, eu não ia nem mais refutar essa questão de assuntos de Estado romano. A priori, iria aguardar mais detalhes aí para fazer a refutação. Né? Mas eu resolvi me contrapor porque eu vi o Francis Farago da Multiversal mostrando, provando que os livros sinóticos, bem como o livro de Atos dos Apóstolos, tem muito assunto de Estado. E quando eu assisti, me deu vontade de vomitar. Com todo respeito, porque eu nunca vi a capacidade de desviar o foco e de distorcer o que está escrito. De sorte que aqui eu vou provar que esses retalhos que ele lê enganam aos desavisados, aos desatentos. A galera que segue a Multiversal são igual aos cristãos que seguem cegamente os pastores. Não leem o que se diz, porque se lê, não tem condição. Depois eu quero tratar do prólogo novamente, porque eu vou esmiuçar gramaticalmente o prólogo, falar do que é a narração que está aqui. Eu até marquei para já dar ênfase. Por que dos assuntos do Estado não cabe aqui no prólogo? Né? Cabe no prólogo, mas não em todo o corpo do livro de Atos não cabe. Logo, é somente para tentar dar vida, para tentar manter acesa a chama da teoria flaviana, que em 2025 estará completando 20 anos. Nem na academia chegou, nem nunca vai chegar. Porque só tem distorções, só tem desvios da interpretação textual. Grita aos olhos, é gritante as péssimas interpretações de texto de quem adota a teoria flaviana. Né? E eu coloquei aqui, o motivo do Scania querer forçar assunto de Estado é para continuar o insustentável de que Jesus é uma invenção de Roma, bem como os evangelhos serem uma construção romana. Porque quando ele quer botar aqui dos assuntos de Estado, ele quer dizer que os evangelhos sinóticos, mais o livro de Atos, tratam apenas de Roma e que o Jesus é de fato uma invenção de Roma, bem como os evangelhos. Tudo isso é mentira. Né? E tem um detalhe, os flavianos agora vão ter que contrariar a norma gramatical brasileira. Por isso que eu marquei aqui a palavra narração. Isso fica para um próximo vídeo. Eu vou esperar primeiro os flavianos se pronunciarem e aí a gente vem em rebate com a norma gramatical brasileira. Eles vão ter que criar as normas gramaticais flavianas, porque eles querem passar por cima de tudo. Mas vamos lá. Antes, é o seguinte. Os flavianos eles precisam acreditar no seguinte, que Jesus não é criação romana. O evangelho, a palavra evangelho, angelium, era e é palavra de domínio público. Não tem nada a ver com especificidade, domínio romano. É uma outra grande mentira flaviana isso. Bom, enfim, depois a gente vê isso aí. Mas aqui, o mais importante para mim está aqui. Antes de iniciar a minha contraposição à péssima interpretação flaviana, eu quero que você leia isso aqui com amor. E eu vou provar por quê. O melhor leitor de um texto é aquele que não se apega a frases soltas dentro daquele texto. Mas o melhor leitor de um texto é aquele que observa o contexto. Vamos aprender isso aqui agora? Fiquem atentos, senhores flavianos. Fiquem atentos. Lembrando que, para os flavianos, assunto de Estado é somente citar o nome de Roma. Se na Bíblia tiver o nome Roma, para os flavianos, olha que capacidade de interpretar as coisas. Se tiver o nome Roma lá, é assunto de Estado. Se tiver um rei de Roma, é assunto. E tiver um imposto, é Roma também, é assunto. Se aparecer num verso da Bíblia a palavra espada, é o soldado romano quem usa, então é assunto de Estado. Olha como é a distorção da galera flaviana. Mas vamos lá. Né?
Lembrando que a palavra assunto vem do grego temata, que significa tema central. Por isso que é importante, né, ler o contexto. Porque quando a gente lê o contexto, a gente descobre qual é o tema central daquele assunto, certo? Então vamos lá. O primeiro texto que o Francis Farago colocou lá para provar que é assunto de Estado romano foi Atos dos Apóstolos 10:1. Percebam, ele fez apenas um recorte. Nesse recorte tem a palavra exército romano, é assunto de Estado. Isso para eles. Italiano aqui, oficial de um regimento, é tudo assunto de Estado. Aí eles fizeram isso aqui. Aos desavisados, acreditam. Mas quando a gente vai ler, não é isso. Ó, Atos 10:1. Eu coloquei Atos do 1 ao 9. Vamos ler? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, tem alguma coisa aqui de assunto de Estado? Não, né? Eu vou adiantar porque ele mandou buscar Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Nesse contexto, se você ler mais, você vai ver que Cornélio queria falar com Pedro sobre as coisas de Deus. Aí cabe uma pergunta aqui, eu desafio os flavianos. Nesse texto, vocês encontraram o imperador, o rei, pedindo para Cornélio prender Pedro por supostamente ter cometido algum crime contra o Império Romano? É impressionante como distorcem uma interpretação simples. É muito interessante isso. O próximo texto deles é esse outro aqui. Ó. Chegamos finalmente a Filipe, colônia romana e capital do distrito da Macedônia. Ficamos ali vários dias. Atos 16:12. De novo, eles pegam só um recortezinho e colocam. Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei Atos do capítulo 16, do 10 ao 14. Eles só pegaram o 12. Vamos ler todo? Vamos lá. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Paulo teve uma visão, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Tem alguma coisa aqui de assunto de Estado romano? Aí continua. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. É um lugar para combater o exército romano, para se libertar do jugo romano? Não. E onde é que está o assunto de Estado aqui? Aí os desavisados caem, né? Aí mais um desafio para os flavianos, mais um desafio. Qual assunto de Estado romano foi tratado ali entre Paulo e a galera? Só porque estava indo de uma cidade para outra? Estava brincando? É incrível mesmo. É impressionante. Bem, vamos para o próximo texto agora? Essa parte aqui do texto é muito interessante. A gente vai fazer uma análise aqui agora muito focada, porque vocês vão ver como continua. Até agora, nenhum assunto de Estado foi tratado nos textos que o Francis Farago apresentou em sua live. Vamos continuar. Olha, pessoal, continuando, eu só esqueci de ler um pedaço aqui, né, da parte que fala de Paulo aqui, colônia romana e tal. E está aqui, para finalizar, para provar, para sedimentar, para desmentir a falsa capacidade de intelecção da galera flaviana. Preste atenção. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Ela vendia espadas para o povo judeu lutar contra os romanos? Não. Da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tem alguma coisa aqui que é assunto de Estado? Não, né? Aí mais um desafio, né, que eu fiz aqui, né? Qual assunto de Paulo estava sendo tratado ali? Será que Paulo estava tramando derrubar o Império Romano, por exemplo?
Não, a gente não vê isso, né? Bom, agora vamos para os textos. E todos esses textos que estão assim nessa imagem foi que a Multiversal colocou, tá aqui, ó, o símbolo da Multiversal. Aí nós temos Lucas 2, de 1 a 3, eles colocaram só 2, de 1 a 3. E eu estou colocando completo. Eles colocaram 2, de 1 a 3, eles não colocaram Lucas 1. Eu resolvi colocar Lucas 1. Eles não colocaram, eu coloquei porque fala. Olha só, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Olha, só por aqui eu já noto que não tem nada de assunto de Estado. Embora apareça o nome Herodes, rei da Judéia. Porque uma narração, lembra que lá em cima eu li a palavra narração? Porque numa narração há o registro histórico contado. E aqui está contando que no tempo de Herodes, rei da Judéia, isso era para situar a história. Aí a galera flaviana dizem que isso aqui é assunto de Estado. Olha, se você é concurseiro, se você estuda e for seguir esses canais, você vai interpretar tudo errado na sua vida. Se liga. Tá? Então não tem nada aí. O próximo texto, Lucas 2, de 1 a 11. Eles colocaram Lucas 2, de 1 a 3. Eu estou lendo de 1 a 11. Aqui, ó. E aí diz o seguinte, ó, naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto. Aqui só está dizendo a posição temporal na narração. Que naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto mandando fazer um recenseamento de toda a terra. O recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Está dizendo que naquela época que Augusto era imperador, o governador da Síria chamava-se Quirino. É só um conhecimento. Não tem nada de assunto de Estado aqui. Aí aqui, ó, também José, que era da família da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estava ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz a seu filho primogênito. Oh, glória a Deus! Né? Aí, para finalizar, não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso aqui tem alguma coisa a ver com o Império Romano? Lógico que não. Então, onde está o assunto de Estado? Vocês percebem como é distorcido? Ler somente trechos isolados faz as pessoas caírem em buracos, em abismos? É isso que eu quero alertar. No próximo texto, Lucas 3, de 1 a 6. Eles colocaram Lucas 3, versículo 1. Eu estou colocando do 1 ao 6, para ler completo. Vamos ler? No 15º ano do imperador Tibério César, mais uma vez, registro histórico, para dar situância. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e de Traconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene, enquanto Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Peraí, a palavra de Deus veio para os romanos para lutar contra romanos? Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Eu fico incrível como é que os flavianos conseguem enxergar isso. E o próximo texto deles? O próximo texto é esse. Atos 28, de 30 a 31. Eles colocaram 30 e 31. Eu coloquei do 28 ao 31. Eles colocaram do 30 ao 31. Eu botei do 28. Vamos ler? Ficai, pois, sabendo. Esta salvação de Deus é enviada aos pagãos, e eles escutarão. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que procuravam, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento. Tem alguma coisa aqui que Paulo está conclamando os judeus para se rebelarem contra o Império Romano? Que isso seja um assunto romano? Não, né? A galerinha pega, os flavianos pegam a palavra reino de Deus. Eles querem tomar posse da palavra reino de Deus
a galera flaviana quer tomar posse da palavra evangelho, evangelium, quer tomar posse de Jesus dizendo que é criação romana. Sabe aquela história do bolsonarismo, que usa a camisa da seleção, eles querem tomar para eles a pátria da seleção brasileira? Tá igual os flavianos, querem a mesma coisa. Um absurdo. Olha, sinceramente, um absurdo. Olha, somente nesses recortes, nesses que eu li aqui agora, vocês viram que já prova que não tem nada de assunto de Estado aqui. Então, portanto, é derradeira a análise em que não temos nesses textos apresentados pela Multiversal assuntos de Estado, mas temos sim assuntos gerais, temos fatos que ocorreram ao longo do tempo. Nós vimos aí o histórico de reis, de imperadores, de governadores, assuntos de povo judeu, tinha muito, né, o povo judeu ali, embora sob o domínio romano. Era o domínio romano ali. Mas os assuntos, em sua maioria, não tem nada a ver com o Império Romano. É mais assunto do povo judeu do que Império Romano. E eu provo isso. E aqui, se você fizer uma leitura apurada, sem recortes e nem má fé, então você vai concluir que possíveis quaisquer assuntos de Estado não chega a 5% dos sinóticos mais Atos dos Apóstolos. Ora, de 100%, apenas 5% vai se referir a possível assunto de Estado romano. É fato, tem, claro, mas só corresponde a 5%. 95% não é assunto do Estado romano. Por isso que eu disse que a proposta do Scania não prevalece, não se sustenta, porque no bojo dos sinóticos mais o livro de Atos, o que mais impera, o que é proeminente, o que está em evidência, não é assunto de Estado. Aí agora eu vou lançar um desafio à Multiversal e também ao Scania. Eles vão ter que passar por cima da norma gramatical brasileira. Porque existem regras gramaticais nas tipologias textuais e, por consequência, nos assuntos que discorrem sobre o texto. Aquilo que está mais em evidência é que prevalece. Ora, se em todos os livros sinóticos, mais Atos, só existe 5%, 95% não são, como é que ele quer impor assunto do Estado romano no prólogo? Não é possível, não é viável, não é lógico isso. Tem que derrubar. Eles já distorceram os livros sinóticos. Agora eles vão ter que arrumar um jeito de distorcer a norma gramatical brasileira para poder continuar dando vida à teoria flaviana. Porque não tem sentido. E aí o Francis Farago ele colocou um monte de texto lá, né? Ele botou algumas perguntas e nós vamos tratar aqui. Vamos lá? Eu vou tratar um por um aqui para a gente... vou só fazer alguns, não todos. E é o seguinte, pessoal. O que eu vou fazer aqui, agora, né? É somente... Eu vou ler por cima aqui, porque as perguntas são com todo respeito. Tá? Eu estou atacando as ideias aqui. Mas as perguntas são muito indelicadas, são muito fora do senso comum. Porque não tem muito sentido. Não, ele fala que o maior objetivo, esse item 1 aqui é uma viagem que nem a gravidade consegue sustentar. Né? Para dizer que é assunto de Estado, faz menção a governadores, pilatos. Fazer menção não quer dizer que é assunto de Estado. Eu provei agora há pouco. Por favor, leiam atentamente, na íntegra, não leiam recortes, pedaços de texto, não. Sejam sinceros e honestos. Busquem a verdade, não busquem a mentira. Ele falou sobre escravidão e pagamento de tributo a César. Isso aqui eu vou tratar em um outro vídeo, vou rebater essa questão de dar a César o que é de César, dar a Cristo o que é de Cristo, a Deus o que é de Deus. Aqui foi uma palavra interessante, evangelion, né, que quer dizer evangelho. Eles tomaram, a galera flaviana, tomaram para eles a palavra evangelho, como se a palavra evangelho tivesse surgido com o Império Romano. Existem a palavra evangelho no livro de Homero. Existe a palavra evangelho, eu encontrei também em um poeta que era amigo de Cícero, 40 anos antes de Cristo. A palavra evangelho é uma palavra de domínio público. Ou seja, todo mundo, todo ser humano podia usar. E eu pergunto para os flavianos, provem para mim que a palavra evangelho foi criada pelos imperadores. Se vocês têm algum documento que provam isso,
Não me venham com churumelas, né? É demais. Aí essa parte aqui da Guerra de 70 é fato, está na Bíblia, mas não é uma referência direta. É o poder de Deus dizendo que o império iria destruir Jerusalém. Né? Evangelho do Reino era sobre Roma. Essa daqui é outro absurdo que... Eu vou desbancar isso aqui depois. Profecia sobre os flavianos. Olha, a profecia é sobre Roma. Mas só que lá no Antigo Testamento tem profecias sobre Babilônia. Ora, profecia sobre Roma também teve profecia sobre a Babilônia. E o pior, né, para os flavianos ficarem tristes. Não está dizendo aqui no Novo Evangelho, nos sinóticos, até gaguejei aqui, nos sinóticos não fala os flavianos. E lá no Velho Testamento fala da Babilônia de Nabucodonosor. Veja, lá fala o imperador. E no Novo Evangelho, no Novo Testamento, nos sinóticos, não fala os flavianos, fala o Império Romano. Veja que está descartado os imperadores, a dinastia flaviana. De sorte, eles eram os imperadores na época, mas não tem nada a ver. Isso está provado que o excelentíssimo na época de Lucas, eu acho que esse excelentíssimo Teófilo, ele era grego, mas nada a ver, né? Excelentíssimo Teófilo, Cornélio era excelentíssimo também. E Cornélio era simpatizante e seguidor de Deus, ele era temente a Deus. A gente leu aqui. É mais uma derrubada na teoria flaviana, né? É porque o excelentíssimo Teófilo, Cornélio era excelentíssimo e era romano e temia a Deus, é o próprio Jesus. Aí depois eles falam isso aqui, ó. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Porque está dizendo obrigar. A galera flaviana também tomou posse do verbo obrigar. Como se o verbo da ordem ali, o vocativo, né, perdão, o imperativo, era do mundo romano. Eu estou gaguejando porque é absurdo. Isso aqui dá vontade de vomitar, essa interpretação vazia, vaga, né? Não tem sentido. E aí o restante aqui vocês leem. Assim, sobre isso daqui, ó, né, Mateus 5,41, eu vou ler aqui para vocês aqui, ó, Mateus 5,41. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mas qual foi o contexto que Jesus disse? Não lê um texto solto, não. Vamos ler, ó. Mateus, tá aqui, ó. Mateus 5, eu vou ler do 38 ao 44. Ouvistes o que foi dito, disse Jesus, olho por olho e dente por dente. Ao que é que Jesus diz? Eu, porém vos digo. Jesus está dizendo, ó, eu, porém, vos digo. Que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não é a face exatamente. Isso aqui é uma figura de linguagem, tá? E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, largar-lhe também a capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Jesus está dizendo que não seja revidão, olho por olho, dente por dente, não. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus disse, não, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Esse é o sentido. Não está dizendo aqui que é um jugo, que é o segmento romano, só quem pode usar a palavra obrigar era romano. Mais uma falácia flaviana cai por terra. Bom, aí tem essa parte aqui, né, que eles querem dizer que a palavra evangelho é uma criação romana porque tem a pedra de Priene. É um outro absurdo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria gravar. E eu faço um desafio, deixar um dever de casa para os flavianos. Mostrem textos contextualizados que mostram assuntos de Estado romano. Olha, eu acho que nós temos. Na live que o Scania participou lá do canal Teologia e História do Érico Luceno, o Scania citou um lá de Mateus. Concordo. Tem outros? Tem. Mas não chega a 5%. 95% do que está escrito no Sinótico, mas o livro de Atos não trata nada de assunto de Estado. Portanto, o escopo, o bojo textual dos livros sinóticos mais Atos não é assunto de Estado.
Por isso que a palavra que mais se encaixa aqui neste prólogo é dos assuntos, das coisas, dos fatos, dos acontecidos também. Porque a palavra dos assuntos de Estado está aqui dentro, dos assuntos. Nós temos assuntos judeus, nós temos assuntos dos gentios e nós temos assuntos de Estado romano. Portanto, esse aqui, assunto de Estado romano, se encaixa aqui dentro. Logo, não prospera a ideia de dizer que dos assuntos de Estado é predominância. Tem que criar uma norma gramatical flaviana. Não é nem norma gramatical brasileira, é norma gramatical flaviana para poder desconstruir, né, construir a mentira flaviana. Tá ótimo, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, principalmente compartilhem esse vídeo. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.